Graça e paz. Irmãos e irmãs, no início de um ano novo, estamos elaborando uma nova empreitada formativa, exatamente para auxiliar muitos nessa caminhada espiritual. Por isso, essa nova modalidade a qual nós estaremos iniciando, de efetivar vídeos formativos com o intuito de ajudar em muitos a saber discernir o conteúdo da Palavra de Deus e auxiliar nas suas meditações diárias. Espero do fundo do coração que esses vídeos possam ser um complemento útil e possam direcionar muitos a vivenciar cada vez mais aprofundada a palavra, pedindo sempre ao Espírito de Deus da sabedoria para que possa conduzir cada passo e cada empreitada nossa. Amém? Dando prosseguimento à construção do nosso vídeo formativo, nós iremos debruçar sobre a temática liderança. O que nós sabemos é que no homem existe uma busca ampla e restrita de sentido para a sua própria vida. E essa busca envia todos os esforços possíveis para alcançar suas respostas essenciais, que são a verdade e a felicidade. Em meio a diversas tentativas, o homem apoia-se em figuras proeminentes que se destacam por ações e fatos determinados, pelos seus próprios dons e carismas que emanam muitas vezes do alto e que convergem em força suficiente para assegurar a outros homens uma oportunidade de conquistar as mesmas respostas. Essas figuras são então denominadas de líderes ou heróis, e para muito o mundo espiritual também chamados de santos, pelo fato de conseguirem de alguma forma traduzir no íntimo humano a certeza de preenchimento e segurança. Eis a base dessa formação específica de liderança, na qual nós iremos declinar sobre alguns modelos importantes, entre os quais Moisés e Pedro. Começaremos pelo primeiro modelo, Moisés, enquanto Pedro será debruçado na próxima vídeo formativo. Na busca da caracterização do nosso modelo, temos que nos basear em um estudo histórico sério, não apenas nos relatos narrados pela Bíblia, mas e também na aproximação histórica com o Império Egípcio, principalmente no Médio Império. Estudos arqueológicos nos remontam a períodos compreendidos na Idade do Bronze recente, ou seja, uma variação de datas entre os séculos XV ao século XII a.C. Entretanto, a grande maioria dos estudiosos concordam que o período mais exato para o acontecimento do Êxodo foi especificamente o período do século XIII, que é o que se coloca a 19ª dinastia, sobre o reinado de Ramsés II. Pelas evidências arqueológicas de que os apirus, nome utilizado para denominar os judeus da época, estavam situados e trabalhando próximo à capital do Egito, nesta época chamada de Avares, denominada posteriormente de Ramsés. Nos mais variados estudos socioétnico-culturais, temos conhecimento de que naquela região a faixa etária do homem era de no máximo 45 anos. Por seu conteúdo, podemos analisar dois fatos primordiais. Primeiro, o Moisés recebeu um grande milagre de longevidade por parte de Deus, pois até o fim do livro do Êxodo ele tinha 120 anos, ou o período assinalado na Bíblia possui apenas um contexto simbólico. A única unanimidade entre os estudiosos no assunto é que quando iniciou a sua caminhada no Êxodo, Moisés tinha provavelmente 32 anos. Outro ponto bastante importante é que Moisés foi devidamente educado na corte egípcia, cuja acepção decorre do seu próprio nome, que possui base egípcia. Nessa situação histórica, subentende-se que ele cresceu entre palácios e divindades. Teve acesso ao saber, à cultura e à religião,
do principal império da época. Fora treinado em suas artes, ciências e filosofia. Observou e vivenciou a grandeza de sua nação. Acostumou-se à sua riqueza e ao seu brilho. Nunca teve quaisquer privações, por estar devidamente integrado na sociedade egípcia. Já tinha uma ótima orientação sobre liderança, mediante os extensos conhecimentos egípcios acerca da administração, bem como ao figurar como um príncipe, possuía certa importância e influência na corte. Quanto à concepção religiosa de um único Deus, muitos estudos nos mostram que ele já tinha uma boa base histórica, mediante a ocorrência em um período anterior do monoteísmo egípcio, proporcionado pelo faraó Akhenaton, que possivelmente exerceu alguma influência sobre Moisés. Visto ter acesso ao conteúdo cultural dos egípcios, teve também conhecimento da referida reforma religiosa do culto a um único Deus, o Deus Sol. Após 30 anos de uma salutar convivência, ocorreu um quê inesperado. Seu mundo de riquezas e soberba desabou. Tornou tudo o que tinha construído em uma verdadeira ruína. Matou um egípcio, o que contrariava a legislação proclamada pelo próprio faraó, que era Deus diante dos homens, e que tal desobediência poderia acarretar vários descontentamentos sociais e possíveis rebeliões internas. Assim, tornou-se Moisés um fugitivo de sua própria terra. Direcionou-se para o deserto com o objetivo de perder a vida. Figurou-se de um ilustre príncipe do Egito para um pleno desconhecido. Nisso, o glamour da ostentação do convívio com a nobreza deu lugar à companhia de bandos de animais de terceiros. Deus tirou Moisés do Egito, mas o que realmente queria era tirar o Egito de Moisés. Exatamente nesta grande e majestosa experiência do deserto, onde a vida de um homem não consiste em abundância de bens. Tomou-lhe tudo, e o tudo para dar-lhe o principal, adoração. Por isto, é válida a experiência futura de condução do povo de Israel pelo mesmo deserto. Em segundo lugar, mostra-se que sua real missão seria mais do que tirar um povo da escravidão. Deveria conduzi-lo ao encontro com Deus. E assim está escrito: este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O sinal não seria o sucesso do empreendimento, mas sua consagração ao Deus que chama e envia. Em uma idade superior a 80 anos, Moisés não era a sombra do que fora, onde seu dia a dia resumia-se apenas a cuidar do rebanho do seu sogro, Jetro. O deserto, lugar de isolamento e luta pela própria sobrevivência, tornara seu ambiente próprio e sua companhia. Tinha visto de tudo, até um dia se encantar com a sarça que ardia sem se deixar consumir. Deus estava na sarça, onde o próprio Moisés percebeu o fenômeno e tentou aproximar-se. Deus falou com ele e mandou-lhe tirar as sandálias, pois o chão que agora pisava era santo. Mas Moisés foi chamado para levar o povo de Israel a cultuar. E assim está escrito: irás com os anciões de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Ou seja, precisou descer às profundezas da humilhação, sem palácios e ídolos, para descobrir que o Deus do céu não habita em obras de mãos humanas. Sua majestade não está nas riquezas de seus templos, mas na identificação com os oprimidos pelos impérios mundanos, para fazê-los povo exclusivo e propriedade particular.
Deus apresentou-se como Deus dos antepassados e comissionou Moisés para tirar os hebreus da escravidão do Egito. Tocou-lhe a ferida. Fez-lhe lembrar dos dias áureos e do desmoronamento de tudo quanto, uma única vez, tentou proteger um hebreu contra um egípcio. Bem, em próximo vídeo formativo estaremos dando continuidade a esse conteúdo sobre modelos de liderança e chegaremos exatamente no desenvolvimento do teu de sua construção, para que possa auxiliar muitos na caminhada espiritual. Espero que seja do agrado de todos. Amém?